Em 14 de julho de 1999, um funcionário da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional estava no local em Milwaukee, Wisconsin, observando a construção do telhado de um estádio, no final da tarde. Eles estavam do lado de fora do estádio assistindo e filmando enquanto uma grande peça de treliça de metal era erguida para o lugar. Eles ainda estavam filmando. Com um estrondo ensurdecedor, o guindaste cedeu e começou a tombar em direção ao estádio abaixo. A construção do Miller Park começou em 1996. Foi um projeto gigantesco, um dos maiores já realizados em Wisconsin e continuaria por vários anos. Quando estivesse concluído, o estádio seria a nova casa do time de beisebol Milwaukee Brewers, substituindo o adjacente e agora ultrapassado Estádio do Condado de Milwaukee, que havia sido construído na década de 1950. Uma das características mais empolgantes planejadas para esse novo estádio era o teto retrátil. Isso permitiria que os jogos acontecessem em qualquer estação e sob qualquer condição climática. Para instalar o teto, era realmente necessário usar máquinas muito pesadas. O teto seria feito de mais de 30 treliças de aço pré-montadas, cada uma individual, sendo que uma delas era maior do que um avião comercial. Essas peças seriam entregues no local e depois erguidas uma a uma por um guindaste de construção gigantesco, informalmente conhecido como Big Blue. Big Blue era um guindaste de esteira de elevação pesada Lampson Translift. Ele tinha cerca de 175 metros ou 567 pés de altura. Ele pertencia ao seu fabricante, Lampson, e foi alugado para a Mitsubishi, que era responsável pela construção do Miller Park. A Lampson também forneceu uma equipe de especialistas qualificados para operar o guindaste e instruções detalhadas sobre como ele deveria ser utilizado pela Mitsubishi. No dia 14 de julho de 1999, a construção do Miller Park estava atrasada e acima do orçamento. O contrato que a Mitsubishi assinou ao assumir o trabalho especificava que eles receberiam menos se certos prazos não fossem cumpridos. Até esse momento, nenhum prazo havia sido perdido. Mas muitos trabalhadores relataram depois que havia uma preocupação palpável dos superiores em evitar qualquer atraso adicional. Nesse dia, a peça 4R3 estava programada para ser adicionada ao telhado. As equipes se reuniram pela manhã e discutiram o içamento planejado. Todos podiam sentir que era um dia de vento. As instruções fornecidas pela Lampson determinavam que a Big Blue não deveria ser usada em ventos acima de 32 km ou 20 milhas por hora. Não só isso, mas ao levantar uma peça tão pesada, era necessário fazer um cálculo para determinar se até mesmo essas velocidades de vento eram seguras. Se esse cálculo tivesse sido realizado, os operadores teriam notado que a Big Blue não deveria realizar esse içamento em particular. Se as velocidades do vento ultrapassassem 18 km ou 11 milhas por hora naquele dia, foram observadas velocidades de vento de até 42 km ou 26 milhas por hora. Os operadores e supervisores concordaram que precisariam monitorar de perto a velocidade do vento e a reunião da manhã terminou. Por algum tempo, parecia que o içamento não aconteceria, mas, eventualmente, no final da tarde, ele foi realizado. Independentemente do vento, a peça 4R3 foi içada bem alto e girada sobre o estádio. 3 trabalhadores foram enviados em um cesto aéreo ou plataforma móvel, suspensos por um segundo guindaste menor. Uma vez que a peça estivesse no lugar, eles seriam responsáveis pela tarefa especializada e um tanto perigosa de verificar seu posicionamento e fixá-la. Por volta das 17h12, uma rajada de vento atingiu a grande peça metálica do telhado. Ela balançou com o vento e então começou a puxar o Big Blue para fora do alinhamento. Um componente na base do guindaste falhou devido às forças imensas que agiam sobre ele e todo o guindaste desabou. Levou 14 segundos para cair e durante a queda os destroços atingiram o outro guindaste, do qual os 3 trabalhadores estavam suspensos e os lançou para a morte no chão abaixo. Os 3 trabalhadores que perderam a vida foram Jeffrey Wisher, de 40 anos, William DeGrave, de 39 anos, e Jerome Starr,
de 52 anos. Outros 5 ficaram feridos no desabamento. Big Blue e outro guindaste foram completamente destruídos e houve danos significativos ao estádio parcialmente construído. Após o acidente, uma investigação foi iniciada. Foi rapidamente descoberto que muitas pessoas trabalhando na construção do estádio Miller tinham grandes reservas sobre o trabalho que estavam realizando. Mas poucos haviam falado sobre essas preocupações. De fato, um dos homens que morreu no acidente, Jeffrey Wisher, estava tão preocupado com as condições de trabalho no local que ele já havia escolhido previamente um advogado para sua esposa contatar caso ele fosse morto ou ferido. No trabalho, ele reclamava frequentemente para ela sobre as condições de trabalho e especificamente sobre a atitude dos supervisores da Mitsubishi em relação à segurança. Mas ele não se sentiu capaz de levantar essas preocupações formalmente no trabalho. Talvez houvesse um bom motivo para ele não se sentir à vontade para fazer isso. Um trabalhador que havia levantado essas questões repetidamente era Milo Bengtsen. Ele havia sido um funcionário da Lampson e havia reclamado repetidamente aos supervisores da Mitsubishi sobre a maneira como eles estavam usando o Big Blue. Ele insistiu que alguns içamentos fossem adiados ou reorganizados por causa dos ventos e foi abertamente crítico com os supervisores da Mitsubishi. Ele havia destacado problemas com condições de trabalho inseguras e com horários de trabalho incomuns. Um mês antes do desabamento, Milo Bengtsen havia sido demitido de seu trabalho por insistência da Mitsubishi, após reclamações de que ele estava atrasando o projeto. A remoção dele pode ter levado outros trabalhadores que tinham dúvidas sobre questões de segurança a tomar a difícil decisão de guardar essas incertezas para si mesmos, em vez de arriscar perder seus empregos. Durante a investigação, no entanto, os funcionários puderam falar livremente. Trabalhadores relataram que os cintos de segurança nem sempre eram fornecidos quando deveriam ser. As elevações eram frequentemente realizadas apesar das condições menos que ideais, e riscos desnecessários eram frequentemente assumidos no canteiro de obras do Miller Park para tentar acelerar o projeto que estava atrasado. Um desses riscos foi assumido no dia do acidente. A elevação tentada naquele dia poderia ter sido feita em 2 partes, com uma carga menor em cada vez. Levantar um componente de cada vez teria levado mais tempo, mas também teria sido muito mais seguro. No entanto, por questão de agilidade, isso não foi feito. Outra coisa que não havia sido feita era o cálculo relacionado ao peso e à velocidade do vento. Isso deveria ter sido feito antes da elevação em 14 de julho, e se tivesse sido feito, a elevação teria sido adiada para outro dia. Lampson insistiu que a Mitsubishi era responsável por realizar e agir com base nesse cálculo. A Mitsubishi alegou que era responsabilidade da Lampson. Apesar de não haver acusações criminais, um julgamento civil de 7 semanas tentou definir quem era o responsável final pelo acidente. O supervisor da Mitsubishi, que finalmente autorizou o içamento, Victor Grotlich, testemunhou que acreditava que a velocidade do vento era menor do que realmente era. Havia um sistema de computador no local que monitorava e registrava as velocidades do vento, mas ele não tinha registros do dia do içamento. Como ele havia sido desligado pouco depois do acidente, alguns trabalhadores acusaram Victor Grotlich de ter ordenado que fosse desligado para apagar deliberadamente esses dados. No entanto, isso não pôde ser comprovado. A Mitsubishi argumentou que um espaçador de bronze com cerca de 1 centímetro ou meia polegada de espessura, instalado no Big Blue a pedido de um funcionário da Lampson, foi a causa do desabamento. No entanto, esses espaçadores eram frequentemente usados nos guindastes da Lampson e faziam parte normal da operação deles. Um júri acabou considerando a Mitsubishi como a principal responsável pelo acidente, atribuindo a ela 97% da culpa, enquanto os 3% restantes foram atribuídos à Lampson. Como resultado disso, a Mitsubishi foi condenada a pagar 99 milhões de dólares em danos punitivos, sendo a grande maioria desse valor destinada às viúvas dos 3 homens que morreram. Esse foi o maior valor já concedido em um caso relacionado ao ambiente de trabalho na história de Wisconsin.
A Mitsubishi e a Lampson também foram multadas em $500 milhão pela Administração de Segurança e Saúde Ocupacional por uma série de violações de segurança devido a uma disputa contratual entre a Lampson e a Mitsubishi. A grande maioria desse valor acabaria sendo paga pela Mitsubishi. O acidente, registrado em vídeo por um funcionário da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional, agora é usado como estudo de caso por essa organização. Isso ressalta a importância de permitir que os funcionários se manifestem quando suspeitarem de um ambiente de trabalho inseguro e esclarece quem é, em última análise, o responsável pela segurança, quando uma empresa terceiriza para outra. O desabamento do guindaste causou enormes danos ao estádio inacabado. Eventualmente, a construção foi retomada e o projeto foi concluído. O desabamento do Big Blue, durante sua construção, adicionou aproximadamente $100 milhões ao custo final e prolongou o já demorado processo de construção por mais um ano. O estádio continua em uso até hoje, embora agora seja conhecido como American Family Field. No terreno do estádio, há uma estátua de bronze em homenagem à memória dos 3 trabalhadores que perderam suas vidas desnecessariamente durante a construção.